Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande poder estar gravando esta aula, a nossa primeira aula de redação do segundo bimestre. Então, nesta aula veremos sequências discursivas. Então, dentro das sequências discursivas, nós vamos ter textos narrativos, textos descritivos, textos expositivos, textos argumentativos, textos injuntivos e textos conversacionais. Então, veremos muitos exemplos, cada um deles com um exemplo, para que vocês possam ler o texto, se deparar com ela e saber distinguir se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, se é um texto expositivo, se é um texto argumentativo, se é um texto injuntivo ou se é um texto conversacional ou dialogal, ok? Narrativa vem da palavra narrar, contar alguma coisa, né? Então, se eu vou narrar uma história, eu vou ter o narrador, personagens, uma ação que vai acontecer durante algum tempo, né? E a estrutura da narrativa vai apresentar verbos de ação no pretérito. Quando eu digo no pretérito, estou dizendo que o verbo vai estar no passado. Também vai apresentar marcadores temporais, os tempos, né, em que está ocorrendo os fatos, e os espaços onde está ocorrendo, tá? A história, a narrativa. Nós temos aqui uma fábula, um exemplo, né? A autora Ruth Rocha, ela escreve esta fábula, A Cigarra e a Formiga. Eu creio que todos vocês conhecem, quando vocês eram lá do ensino fundamental menor, com certeza a professora contou essa história para vocês. Então vamos lá. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Então aqui nós temos personagens, né? Aqui nós temos
um texto narrativo, porque ele está narrando uma história, né? Temos uma ação, né? Do que aconteceu, do que ocorreu. Então, quando deparamos com um texto como este, nós podemos dizer que é um texto narrativo, tá? Descritiva. Ela tem a finalidade de descrever, criar uma imagem mental de algo, caracterizar algo, né? Então, a descritiva, ela vai indicar características físicas, psicológicas, funcionais. Ela pode ser objetiva ou subjetiva, dependendo da natureza da caracterização. A organização das ideias no texto descritivo. Partes das observações mais gerais para as mais particulares. Então, você vai observar de modo geral e de modo particular, minuciosamente, detalhadamente, e vai descrever. Nesse texto descritivo, ele não há passagem de tempo, tá? E dentro do texto descritivo também vai ser muito utilizado adjetivos para expressar atributos e impressões. Quando você vai descrever uma pessoa, suponhamos. Então você vai descrever como é aquela pessoa, a idade daquela pessoa, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é forte, se ele é fraco, e assim sucessivamente, né? E dentro do texto descritivo também predomina-se bastante os verbos de ligação no presente, tá? Nós temos um texto descritivo aqui de Carlos Drummond de Andrade. Cidadezinha qualquer. Foi o nosso primeiro texto que trabalhamos este ano. Diz assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeira, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Então aqui diz o seguinte: nesse texto o sujeito procurou descrever o objeto, que foi justamente a cidadezinha, selecionando e enumerando elementos que, a seu ver, criam um clima de monotonia, né? Então o autor ele estava observando aquela cidade e ele descreveu tudo o que ele via, tá? Se eu pedir para vocês descreverem o aparelho celular que vocês têm,
em mãos. Então você vai olhar para o seu aparelho celular e vai descrever tudo minuciosamente aquilo que tem, que você, detectou nele, e você vai contar, Você vai descrever, ok? Expositiva ou informativa. Ele tem a finalidade de explicar, informar, fazer conhecer um assunto. Então, a expositiva ou informativa, você não pode dar opinião, tá? Ela tem o predomínio da exposição ou da explicação. Ela vai informar e esclarecer sem a emissão de qualquer opinião a respeito. Então, dentro de um texto expositivo ou informativo, você não vai dar sua opinião, de maneira alguma. Então, como é que está organizado as ideias do texto expositivo? Apresentam-se as informações ordenadamente, fazendo uso de exemplos e comparações para explicar. Sua linguagem é formal, as frases ficam na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento. Há orações explicativas, conectivos de esclarecimento e predominância de verbos de ligação no tempo presente. Nós temos um exemplo. O que fazer para participar do ProUni? É necessário fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e obter nota mínima de 45 pontos. Média aritmética entre as provas de redação e conhecimentos gerais. Esses resultados do Enem serão utilizados como critério para a distribuição das bolsas de estudos. Os estudantes que obtiverem melhores notas no exame têm maiores chances de escolher o curso e a instituição em que estudarão. Programa Universidade para Todos, ProUni. Então, aqui vocês podem perceber que, diante da interrogação, do questionamento, da pergunta, eu estou informando, esclarecendo a pessoa, Então, quando eu estou informando, quando eu estou esclarecendo, então eu tenho um texto expositivo. Note que aqui nesse texto eu não citei nenhuma opinião, tá? Então, texto expositivo ou informativo, ele não expressa opinião, tá? Argumentativa.
Qual é a finalidade do texto argumentativo? Defender um posicionamento, uma ideia ou um conceito. Então, o argumentativo, ele vai apresentar juízos de valor, ou seja, as opiniões. Então, o uso de argumentos, visando o convencimento, a adesão do leitor, ou seja, a aprovação do leitor, né? Então, há uso de recursos argumentativos, além da exposição de fatos, ideias e conceitos com finalidade persuasiva, de convencer, a finalidade de convencer o leitor, né? A sua estrutura, ela é mais ou menos formal, a depender da situação comunicativa e a predominância do tempo verbal no presente. Então vamos a um exemplo de uma redação dissertativa argumentativa aqui. Deve-se compreender inicialmente que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Então, aqui, no meu primeiro ponto, eu estou justamente afirmando, né, a minha tese, ok? Mediante o tema. Que foi justamente sobre inovações tecnológicas. Pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Então, aqui eu já estou dando um exemplo, citando um exemplo, né, da dificuldade das pessoas idosas em utilizar aparelhos eletrônicos modernos, atuais. Depois que eu dei um exemplo, agora eu vou finalizar o meu texto de desenvolvimento aqui. Dessa forma, olho o conectivo de conclusão. Dessa forma, percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca constantes em prol de uma inserção tecnológica. Então, aqui eu fechei o meu parágrafo de desenvolvimento. Cada parágrafo ele apresenta uma introdução, desenvolvimento e conclusão, principalmente num texto argumentativo, certo?
Texto injuntivo. Ele tem a finalidade de ordenar, mandar, executar uma ação e apresentar procedimentos a serem seguidos. Então, o texto injuntivo, ele vai orientar algo. Pode ser um tutorial, uma receita, um manual de instruções. Tá? E qual é a organização das ideias no texto injuntivo? Há uma enumeração de procedimentos ou regras que devem ser seguidos. Então, um texto injuntivo ela vai expressar ordem, norma, instrução, né? E qual é a estrutura desse texto? A sua linguagem ela tem que ser objetiva, precisa e clara. E os verbos estão no imperativo ou no infinitivo. Ou seja, são verbos utilizados para dar ordem. Tá? Verbos de ordem. E nós temos uma receita de um suspiro com morango. De um lado nós temos ingredientes e do outro lado nós temos um modo de preparo. O ingrediente: 250 gramas de suspiro pronto, uma caixa de morango, 2 caixas de creme de leite, uma colher de açúcar e 3 gotas de essência de baunilha. Modo de preparo: lave e corte todos os morangos. Então aqui nós temos o verbo lave e corte, verbo de comando. Bata o creme de leite gelado, açúcar e a essência de baunilha na velocidade baixa. Bata, verbo de comando. Ele está no imperativo. Quebre os suspiros, misture com os morangos e com o creme. Quebre, misture. Verbos no imperativo. Coloque na taça e decore. Coloque, decore. Então, o texto injuntivo, ele vai expressar ordem, tá? Uma norma, uma instrução, uma receita e muito utilizado verbos no imperativo. Conversacional ou dialogal. Ele tem a finalidade de estabelecer interação imediata entre os interlocutores, entre os falantes. Tá? Então, o próprio nome já diz, dialogar. Ele vai estabelecer um diálogo entre os interlocutores. O texto ele é organizado segundo a lógica de turnos. E há uso recorrente de elementos fáticos, que nós vimos já a função fática, que é justamente
a conversação, e sinais gráficos para representar recursos da oralidade. Nós temos um exemplo: lixo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610 e o senhor do 612. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muito comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar. Então, percebe-se aqui o diálogo entre um homem e uma mulher, entre um senhor e uma senhora. Ok? Então, obrigado por assistir a aula e até a próxima. Um abraço a todos. Titio ama cada um de vocês. Recebe meu carinho. Recebe meu abraço. E até a próxima, se Deus assim permitir.